tudo Olá, bem? olá. Boa tarde. Boa tarde a todos e obrigada, Joana, e ao Jorge também por nos convidarem para estar aqui. Também nos sentimos muito em casa, também sentimos muitas vezes que estávamos um bocadinho sozinhas e agora faz todo o sentido estar aqui neste coletivo. Nós queremos partilhar aqui uma apresentação. Okay. Já vi que tem uma parede irritante lá atrás. Já tiramos, já. Ai não tiramos nada que ela continua ali. Pronto, então para nos introduzirmos, nós somos o Cru Atelier, somos um escritório de arquitetura e... Porquê que isto não deixa passar à frente? Deixa, desculpa. Okay. Somos o Cru Atelier, um escritório de arquitetura e investigação. Eu sou a Filipa Cabrita. Eu sou a Tânia Teixeira. A grande Tânia Teixeira. Pequenina. E nós somos um coletivo de arquitetos e engenheiros, agora tentamos sempre expandir os domínios do conhecimento e chamamos-nos CRU porque estamos a propor uma mudança de paradigma na forma como se faz a arquitetura e muito à volta desta coisa dos materiais, ou seja, de voltar a encontrar um sentido de adequação ao projeto de arquitetura que existe na relação com os elementos envolventes e também na própria forma como ele é constituído. Cru, como diz aqui a definição, significa que não houve nenhuma modificação e é isso que nós tentamos fazer quando fazemos arquitetura, ou seja, sempre que possível construir novo, sim, mas regenerando e ultrapassando a questão da sustentabilidade, como se falou na sessão esta manhã, e tentar encontrar então esse caminho para a regeneração. Este é o nosso escritório, lá em Montemor. Nós somos um coletivo, isso também é uma coisa muito importante para nós. Aqui só estamos duas, é tarde, porque também o próprio formato da apresentação não permitia que estivéssemos aqui cinco, mas sempre que possível andamos em equipa. Somos 3 colegas de faculdade, eu, a Tânia e a Joana, e o Pedro e a Catarina, que vieram, que são a nossa geração mais nova, que veio depois. Eu, a Tânia e a Catarina, eu, a Tânia e a Joana estudámos em Coimbra, o Pedro em Lisboa e a Catarina, a nossa italiana engenheira, ela teve formação em Bolonha, depois em Portugal fez o mestrado na Faculdade do Porto. Nós estamos, para além de sermos um coletivo, nós estamos dentro de uma cooperativa que é a Minga, que existe aqui em Montemor, e faz com que a nossa rede se expanda ainda mais. Ou seja, nós acreditamos mesmo que isto da sustentabilidade e da regeneração não dá para levar sozinho, é muito complexo este universo e precisamos de agregar todos os conhecimentos e mais alguns, e então a Minga também eu convido-vos a explorar um bocadinho mais, é uma cooperativa integral que está aqui em Montemor e que aborda as questões da produção do alimento, da distribuição, também da habitação, dos serviços, etc. É uma cooperativa que tenta abordar todas as dimensões da vida humana e tentar resolver a questão da sustentabilidade e da regeneração através da economia local. E nós, enquanto pessoa coletiva, digamos, estamos inseridos nesta cooperativa. Exato. E, portanto, lá está, esta questão de contextualizar, estamos em Montemor, mas a nossa rede efetivamente espalha-se para fora dessa barreira territorial. No entanto, procuramos, no fundo esta apresentação vai-vos dar assim só um bocadinho dos nossos processos e focar-nos um bocadinho mais num projeto em particular. Mas nós tentamos perceber bastante bem, cada vez que fazemos um projeto, o nosso território, que materiais é que estão disponíveis, portanto contextualizar de forma bastante profunda essa questão não só dos fenómenos bioclimáticos, mas também dos materiais em si. Portanto, conhecer, usamos muitas vezes o Google Maps para chegar a encontrar lugares inexplorados que nos podem trazer matérias-primas para o nosso trabalho. Trabalhamos muito em equipa, portanto procuramos sempre esta reflexão conjunta sobre os vários desafios que se nos propõem. Porque é que eu não consigo... ok. E, portanto, como estava a dizer a Filipa também, nós trabalhamos com nova construção, mas também sempre que possível
partir da reconstrução, porque é efetivamente uma das formas de diminuir o nosso impacto, portanto, aproveitar aquilo que já está e potenciá-lo e valorizá-lo. Estamos sempre a deixar. Ok, para isto também nós, um pouco ainda dentro desta questão do conhecimento dos materiais, procuramos, no fundo, testar, apreender o potencial de cada material, mas sempre de um ponto de vista muito científico, porque nós, no fundo, trabalhamos com muitos materiais vernaculares e que eram passados de geração em geração e de mestre para artesão e para aprendiz, e que muito deste conhecimento se foi perdendo e desvanecendo à medida que outros materiais mais rápidos, mais industriais, foram entrando no mercado da construção, portanto, sempre tentando dar esse caráter científico à nossa abordagem. Medir também é uma das coisas que nos faz sempre muito sentido para conseguir acompanhar a alteração dos materiais, a sua manutenção, a sua performance depois de aplicados. Produzir materiais que não encontramos no mercado com determinadas características, e portanto para algumas das nossas obras produzimos as nossas próprias misturas de rebocos, as nossas próprias tintas, portanto também termos esse lado do domínio Sim. da matéria. Aqui na imagem, vem na mostra de baixo, são uma sucessão de tintas produzidas à base de argila. E como é que elas reagem sobre o mesmo molde, tendo uma, duas ou três de mãos e com argilas recolhidas aqui em Portugal, ou seja, que estejam dispostas que estejam disponíveis nas nossas proximidades. Exato. Algumas, por exemplo, esta, se contarmos da esquerda para a direita, é uma argila aqui de Montemor com este tom alaranjado. Portanto, mas são desde caulinos, ou seja, desde argilas industriais a argilas que são recolhidas na natureza. Uhum. Quando também não encontramos mão de obra para fazer aquilo a que nos propomos em projeto, também temos que fazer, portanto, encontramos muitas vezes em obra suprir algumas lacunas a nível da execução. E procuramos, no fundo, condensar e partilhar esta informação, por exemplo, em colaboração com as Oficinas do Convento, que é uma associação aqui de Montemor o Novo, que está também muito ligada a projetos educativos e, portanto, a organização de workshops, de seminários com universidades, com curiosos, para partilhar estes conhecimentos. E ensinar, neste caso nós estamos aqui nesta foto, a ensinar uma equipa de construção que nunca tinha feito taipa sobre como fazer taipa. Uma equipa de Cascais, que é uma empresa de construção convencional e que percebeu que neste momento já começa a haver muita procura e interessou-se em querer aprender e em abraçar uma obra de grandes dimensões, e então aqui é a sessão de formação que a CRU arranjou maneira de fazer com alguém que percebe muito do assunto e que veio da Áustria, porque neste momento às vezes precisamos de ir lá fora para conseguir encontrar quem faça, neste caso, taipa a esta escala, mas isto tudo aplica-se a todas as outras técnicas também. Nós hoje vamos aqui focar um bocadinho mais na questão da taipa, porque o projeto que vamos apresentar é no Alentejo e a taipa é o que faz mais sentido, mas tudo o que a Tânia acabou de referir acaba por se adaptar a todos os outros materiais. Mas realmente no Alentejo é o que faz mais sentido. Sim, então agora pronto, isto tudo, esta coleção de conhecimento que nós fazemos na parte de investigação no escritório, depois queremos que se aplique sempre que possível à arquitetura, claro, e aos objetos arquitetónicos que nós somos contratados para fazer. E por isso agora vamos apresentar um hotel aqui em Montemor o Novo, que achamos que é muito adequado aqui ao tema. Exato. E que em princípio o nosso cliente também está a assistir. Exato. Portanto, antes de mais agradecemos a oportunidade também à Vidmaria Almeida, porque abraçou esta aventura. Sim, um escritório muito pequenino e a iniciar, mas que acreditaram e que acima de tudo também investiram nos valores locais,
Podes passar, porque eles, isto é o Gandum, é já a página do hotel. É um projeto que está a ser financiado pelo Turismo de Portugal e está a ser promovido por um casal, um jovem casal que se mudou da Suíça primeiro para Lisboa e depois aqui para Montemor, porque estavam relacionados à investigação na dimensão do aquecimento global e do alimento, do desperdício alimentar, e chegaram à conclusão que realmente, para serem coerentes com aquilo que acreditavam, era fazer essa mudança para uma dimensão mais rural, e vieram para Montemor para fazer um hotel que permitisse esta coerência toda, esta experiência e, acima de tudo, também um processo pedagógico, não é? Que ensinasse quem viaja, porque, no fundo, a viagem e o turismo é uma oportunidade única para um adulto aprender, e é uma janela de oportunidade que não se deve desperdiçar. E eu pessoalmente estudei isso e é a minha especialidade, é o turismo sustentável dentro do universo da arquitetura, e então interessou-nos muito também esta vontade deles, que é tornar visíveis os processos de uma construção, e que normalmente nas cidades as pessoas não tomam consciência, porque efetivamente as infraestruturas resolvem, mas que no campo, numa situação completamente isolada, é muito interessante perceber-se de onde é que a água vem, como é que a água é tratada, como é que a energia é resolvida, como é que isto tudo depois é otimizado num sistema, e depois dar a conhecer esses processos aos clientes. E então isto é o plano geral. Portanto, eles compraram um monte antigo que tinha já bastante infraestruturas relacionadas à agricultura, como uma nora e uns aquedutos, e tinha um monte antigo que foi, entretanto, descaracterizado nos anos 90 como uma sucessão de muros e campos de ténis e piscinas que precisavam de ser resolvidos. A área construída não era suficiente para introduzir o programa turístico, e então existia a possibilidade de se construir uma edificação nova para precisamente albergar as unidades de alojamento. E então nós temos aqui a propriedade é atravessada por uma ribeira que está marcada pela linha de vegetação, e nós... Opa, sim. E então aqui vamos construir um hotel que vai ter 21 unidades de alojamento. O hotel, que é o que nós chamamos o claustro, o edifício principal, que é o novo, nós chamamos claustro porque foi de alguma maneira inspirado porque, como é sempre, né, os hotéis as tipologias monásticas são muito parecidas, e aqui também a forma como se relacionava com o terreno fazia sentido criar um deambulatório, entre aspas. E que no fundo essas tipologias monásticas são, em termos de escala, as que se aproximam mais à necessidade que tínhamos efetivamente de alojar. Portanto, fomos à procura aqui nas tipologias tradicionais, e essa foi a que respondia melhor à integração com a paisagem e com o programa. Exato. Como o terreno, a zona tinha uma topografia não acentuada, mas um bocadinho expressiva, fizemos esse claustro a acontecer em 2 níveis, de forma a minimizar o impacto da construção nova na paisagem. Portanto, ele é bastante grande, mas como podemos ver aqui das secções, há uma parte que se sobrepõe 2 pisos e que acaba por ser a parte mais alta, mas depois tudo o resto é encaixado dentro da topografia natural. Isto é especialmente interessante, tendo em conta que um dos materiais o material de eleição para este projeto é a terra, e então nós vamos usar toda a terra da escavação para subir as paredes do próprio hotel. E portanto existe esta comparação também entre a área de construção e a área de recuperação. Tentámos pôr o máximo possível dentro da área que existia, recuperámos todas as estruturas existentes e depois propomos uma construção de quase 1200 metros quadrados para este claustro. Exato, em taipa portante, com reforço sismo-resistente, portanto tem algumas características bastante interessantes para a escala do edifício em si. Nós não vamos desenvolver muito aqui a planta, mas basicamente é um sistema modular
que acontece de permitir várias tipologias de unidade de alojamento. Então nós temos o típico quarto duplo, que é uma zona de cama de dormir com a sua casa de banho, mas depois juntando 2 módulos temos um T1, juntando 3 módulos temos um T2, e isto permite com que no futuro, se alguma vez o turismo deixar de fazer sentido neste lugar, o próprio edifício tenha capacidade para reagir e para se adaptar a uma tipologia habitacional ou um lar de idosos, tudo isso. Ele é totalmente acessível. Exato, e isto foi uma coisa que também foi pedida. Nós no início pensámos fazer certificação do BREEAM, no caso, que é um selo relacionado à construção sustentável, e achámos graça porque é realmente um fator que é muito pontuado, que é perceber o edifício para aquele programa que foi determinado, mas também como é que ele pode reagir se algum dia tiver que se readaptar a novos programas e a novas realidades. Portanto, é uma coisa que normalmente temos em conta, mas raramente nos é pedido, portanto achamos interessante que fizesse parte. E então, o projeto também aqui é uma secção na parte de sobreposição dos 2 pisos, então como ele tem que ser escavado, permitiu-nos que para criar as fundações criássemos uma zona de cisterna. Isto era bastante importante porque na análise ao lugar e aos desafios que o Alentejo coloca, a questão da água é principal, não é? Ou seja, e então aqui é um esquema de como é que este edifício está otimizado de maneira a aproveitar e a não desperdiçar os recursos ao máximo. E então aqui fizemos uma inversão das águas, a cobertura em vez de ter a forma normal, aquela que nós conhecemos, ela está invertida de maneira a expor a água principal a sul, para aí conseguirmos colocar todos os painéis fotovoltaicos necessários à produção de energia do hotel. E reduzir assim também o seu impacto visual, porque efetivamente o fotovoltaico tem um grande impacto paisagístico. Exato, e como se dizia esta manhã, a sustentabilidade e a regeneração não podem pôr em causa nem o conforto, nem neste caso, as qualidades paisagísticas do lugar. Da mesma maneira, esta cobertura invertida permite colher numa calha as águas pluviais, que depois são encaminhadas para a zona de cisterna, que precisamente existe para aproveitar a oportunidade que as próprias fundações criaram neste caso. Depois aí desenvolve-se todo um sistema de utilização e tratamento das águas primeiro pluviais, também das águas cinzentas, que são aquelas relacionadas aos duches e aos lavatórios. Exato, isto porque efetivamente no Alentejo os períodos de ausência pluvial são muito longos, portanto, e são efetivamente na altura em que provavelmente a nossa estrutura vai estar mais sobrecarregada com hóspedes. Daí termos que pensar teríamos que pensar de qualquer maneira, mas de qualquer forma sobre uma forma de alimentar esta cisterna com águas que são constantes, especialmente no verão, com os duches e com os lavatórios de cada quarto, e com esta água, por um lado, alimenta-se os tanques das instalações sanitárias e, por outro, também são utilizados para a rega das coberturas verdes e para o sistema de manutenção e limpeza dos painéis fotovoltaicos. Exatamente. Para além deste sistema que depois já vamos passar a explicar um bocadinho melhor, houve toda uma análise em relação às características bioclimáticas do lugar, dos ventos dominantes e também de perceber como é que podemos inverter aquilo que é a grande diferença entre o verão e o inverno no Alentejo, que é extrema, e como é que o edifício consegue responder a um inverno que é muito frio e a um verão que é muito quente. E então conseguimos isso através de estratégias passivas de ventilação cruzada e depois de alguns sistemas ativos, como a introdução de ventoinhas, para no verão forçar esta circulação de ar para arrefecer o lugar e para aquecer, no caso. Exato, e por outro lado também de uma solução que ainda está a ser estudada de hidrotermia com permuta de calor com os 3 poços existentes no terreno, que depois alimenta um ventiloconvector por cada quarto e que esse ventiloconvector complementa no verão as necessidades de frio e no inverno as necessidades de calor.
Exatamente. Ainda nós já vamos falar sobre a composição das paredes, que no fundo é o sistema passivo que mais trabalha aqui e que precisa de todo um capítulo para explicar melhor, mas antes disso ainda vamos explicar então esta questão da água, que era o segundo tema mais principal do hotel, e então basicamente nós vamos fazer a recolha das águas cinzentas, armazená-lo na cisterna onde vai ser tratado e depois reconduzido para as sanitas, para os autocolismos das sanitas, e depois aí sim vai ser recolhido e tratado e usado para rega, da mesma maneira que as águas pluviais também vão ser recolhidas, tratadas e usadas para rega. Portanto, há todo um sistema de otimização da água em que toda ela vai ser aproveitada, vai ter uma segunda vida sempre. Exato. Isto nos cálculos muito por cima, que por acaso até foi no contexto da candidatura ao Turismo de Portugal do financiamento que nós tivemos a oportunidade de fazer este estudo, ou seja, nós sabemos que isto funciona, mas no contexto de uma candidatura começou a ser exigido o tratamento destas estratégias para números reais e então fizemos juntamente com os engenheiros que estão a trabalhar connosco, neste caso foi a Campo d'Água, neste caso a Campo d'Água, uma estimativa de quanto é que nós estaríamos a recolher e a poupar usando esse sistema. E pronto, basicamente temos uma poupança de 2.590 metros cúbicos, e isto faz com que por ano nós estejamos a poupar 36 contentores marítimos nas operações deste hotel. E depois, isto é muito interessante porque todas estas informações vão ser, e o João e a Martina já estão a tratar disto, vão ser depois comunicados de uma forma muito gráfica e com recursos a este género de técnicas de interpretação dos dados aos hóspedes. Isto vai fazer parte da experiência, eles vão perceber o que é que o hotel realmente está a acrescentar a este nível. Depois temos a questão da taipa, não é? Que é o material de eleição, e o facto de estarmos a reconstruir em vez de estarmos a construir todo este programa de novo. E então aqui também fizemos esse estudo e conseguimos perceber. Sim, com dados da Universidade, estudos da Universidade do Minho que calculavam no fundo o potencial de aquecimento global de várias técnicas de construção. Por exemplo, aqui neste caso estamos a comparar, fizemos os cálculos para comparar a taipa com a construção com tijolo tradicional, que existe em betão, e chegamos à conclusão de que estaríamos a reduzir estes 127.110 kg de CO2, que é o equivalente a termos que, como medidas compensatórias, se alguém quisesse, em vez de pensar e agir, gastar este CO2 e ter que o compensar, teríamos que plantar 5.839 árvores, que é o equivalente a 15 campos de futebol plantados com floresta. Exato. Depois, então, a taipa, por esta razão e por todas, e porque é o Alentejo, e realmente no Alentejo sempre foi a taipa que foi utilizada quando não há pedra. O hotel ele está muito marcado pela presença desta terra que é aparente. Isto é uma imagem, uma fotomontagem do deambulatório que produzimos, e aqui do quarto, que também vai ter a taipa aparente. Isto é uma das vantagens da taipa. Ela sendo portante e sendo ela própria um material que já pode estar acabado, porque neste caso interessa-nos que seja o acabamento final, porque nós queremos dar visibilidade aos processos, então é muito mais interessante que haja esse contacto e que haja o toque e que se perceba que não precisa de acabamentos, e isto tornou-se especialmente interessante porque vai reduzir custos, não é? Para desmistificar aquela coisa de quando se constrói em taipa é mais caro porque ninguém sabe fazer, então nós tentamos sempre fazer este equilíbrio. Para já também vamos começar a trabalhar com uma empresa que tem uma dimensão maior e que se calhar vai conseguir otimizar e industrializar o processo. E para de alguma maneira que ele seja cada vez mais competitivo, e aqui o facto da taipa não precisar de acabamento faz com que seja e que haja uma redução de custos que pode compensar tudo o resto. Isto está também a ausência deste acabamento que tradicionalmente seria feito com um reboco de cal,
e dado que estamos a trabalhar com taipa não estabilizada, portanto sem a adição de nenhum tipo de ligante, nem de cal, nem de cimento, nós estamos a trabalhar com o potencial total da capacidade higroscópica da terra, destas paredes que são espessas e que, portanto, dado que a argila consegue absorver até cerca de 8 vezes o seu peso em água, ela ajuda quase como um material de controle de umidade a toda a extensão das paredes. Portanto, através desse equilíbrio da umidade, também ao mesmo tempo nos está a ajudar com o controle térmico, portanto, funcionando a favor, no fundo, daquilo que é o conforto humano. Portanto, no inverno ela vai recolher a umidade, absorver a umidade que está em excesso no ar, e ao fazer este processo, ao reter esta umidade na parede, ela vai libertar calor, é uma reação que liberta calor, chegando a contribuir com um aumento de cerca de 2, 3 graus, e ao mesmo tempo no verão ela tem este buffer, no fundo esta caixa de recolha da água do inverno, e durante o verão vai libertá-la, e durante esta libertação de umidade, a umidade aumenta dentro dos espaços, e com isto reduz também a temperatura cerca de 2, 3 graus. Portanto, a terra ela está sempre a trabalhar no sentido de equilibrar, fazendo um buraco na terra a 2, 3 metros de profundidade, no deserto do Saara, no caso, ou na Antártida, ela vai ter uma temperatura muito semelhante. Portanto, a terra tem esta capacidade de estar sempre a equilibrar a umidade e a temperatura. E nós, pronto, queremos usar isto no Alentejo, e é por isso é que se sempre usou, porque realmente o Alentejo precisa que as casas respondam a invernos muito rigorosos e a calores e ao calor do verão, que é realmente muito intenso. E temos também a vantagem, no fundo, de estarmos quase neste clima semiárido, que é chegarmos a ter 40 graus durante o dia no verão, mas termos 20 graus a menos durante a noite, e através de ventilação cruzada conseguirmos também arrefecer estas paredes, que pela sua inércia vão depois durante o dia contribuir para o arrefecimento do espaço. Se vocês olharem assim com alguma atenção para estes gráficos que temos aqui, no fundo retrata um estudo sobre paredes de taipa em diferentes estações do ano, e podemos ver esta linha cor de laranja é a temperatura interior dos espaços, a linha cinzenta é a temperatura exterior, e vemos que a linha cor de laranja mantém quase no fundo, uma subida e descida mais constantes, em contraste à subida e descida abrupta da temperatura no exterior. Portanto, depois estas azuis são a medida mesmo das temperaturas nas paredes sul, portanto conseguimos perceber um pouco como é que a Terra age para essa moderação da temperatura. Depois tem outras vantagens para além destas, eu fiquei-me naquelas que no fundo são as que trazem mais conforto ao hóspede, mas ela ao mesmo tempo, estando a utilizar a terra sem qualquer estabilização, ela é 100% reciclável. Portanto, se nós tivermos uma parede deste hotel que daqui a 200 anos já não faça sentido, podemos voltar a reduzi-la no fundo a um material trabalhável e a voltar a fazer uma nova parede noutro lugar. É uma tecnologia apropriável e é com isto que nós estamos a tentar trabalhar agora. Estamos a trabalhar com esta empresa de construção que nunca trabalhou com taipa, e estamos a ensiná-los a apropriar também esta tecnologia, e portanto não é preciso, ou seja, se nós pensarmos também a forma como era feito tradicionalmente, no fundo aprendia-se uns com os outros à medida que se ia fazendo. Tem um baixíssimo impacto ambiental, especialmente se trabalharmos com a terra de extração local, portanto não é cozida, não é necessário adicionar outro ligante. Se a terra tiver uma composição perfeita para o material que se quer fazer, ou seja, para a técnica que se quer fazer, porque nem todas as terras são boas para a taipa. Há terras que têm demasiada argila e serão boas para um adobe, serão boas para um reboco. Portanto, no fundo é conhecer essa matéria e adotar e adaptar o projeto a essa matéria.
permite ter uma série de técnicas estruturais, portanto a taipa é uma delas, mas poderiam ser paredes de adobe, de blocos de terra comprimida. Isto reduz-nos também na necessidade de estruturas portantes, sejam em betão ou sejam em madeira. Portanto, há uma série de vantagens. E não só, no caso, a terra também serve para manter a própria estrutura de madeira. As casas pombalinas, por exemplo, a estrutura só se aguenta o tempo que aguenta, porque a terra também faz com que ela encontre as condições ideais para se manter. Portanto, precisamente pela manutenção do nível de umidade constante. Portanto, exatamente. E pronto. No fundo, isto é só para vos mostrar um pouco que levar no fundo, esta estratégia e este processo para a frente não seria possível sem uma cerrada rede de parceiros e de conhecimentos de várias áreas. Aqui está, pronto, estamos nós no centro, acima à Minga, porque nós realmente estamos inseridos na Minga. Em baixo é o Bion, que foi um projeto começado pela Tânia e que recebeu um financiamento do Erasmus para criar uma rede europeia precisamente de construção a baixo impacto ambiental, no fundo. E da formação de jovens adultos. Exato. E depois resultou numa série de manuais e agora está numa segunda edição que vai resultar numa série de vídeos de como fazer estas técnicas. Exato. E depois temos, claro, os nossos engenheiros, que são muito importantes. Temos tido a sorte de trabalhar com pessoas que partilham a mesma paixão que nós e que dedicam mais tempo do que aquele que se calhar... Exato, teriam que dedicar num projeto absolutamente convencional. Exato, porque realmente este novo casamento das técnicas que são vernaculares e antigas, mas que agora estamos a conseguir introduzir um grau de cientificidade diferente e que permite responder às questões sísmicas, da térmica, da acústica, etc. Está a ser feito um enorme trabalho nas academias e há alguns gabinetes de engenharia que já estão também a levar isto para a frente de uma forma muito prática e nós neste projeto do hotel e noutros que estamos a fazer estamos a conseguir ser pioneiros nisso, porque às vezes o próprio contexto legal não ajuda, porque as coisas nos últimos anos não foram feitas para incorporar estas técnicas. As metodologias de cálculo não são as mais adequadas para estas técnicas, portanto, especialmente falo em relação à térmica. Exatamente. Em relação à estabilidade, no fundo os profissionais têm que se recorrer a normas e legislações de outros países para se poderem justificar e para se protegerem. Então há muito trabalho para fazer para realmente normalizar o uso destas técnicas, mas estamos muito contentes de poder fazer isso todos juntos e terminar que realmente ser menos mau não é bom o suficiente. Temos que ser melhores. Temos que ser mesmo melhores. Temos mesmo que ser melhores. E há muita coisa fazer bem. Todos juntos.